por que o pastor não pegou o outro microfone? É porque eu olhei para o Elton e ele falou, então eu tive que esperar, não é coisa de, nossa, não pode pegar o outro. Posso. As 3 últimas mensagens que nós temos trabalhado nesta série que termina hoje, elas têm feito com que eu me pareça menos com o irmão mais velho da parábola e entender se eu estiver me parecendo com o irmão mais novo, eu preciso tomar uma decisão, e uma decisão urgente. Eu creio que ficou muito claro para todos nós aqui, nessas mensagens, que nós temos uma tendência, às vezes, como igreja, de sermos muito parecidos com o irmão mais velho da parábola, conhecida como o filho pródigo, que eu prefiro chamar de os 2 filhos perdidos. Mas o grande perigo também é quando a gente tem uma tendência a ser parecido com o irmão mais novo e não toma uma decisão de voltar para casa. E voltar para casa é o que nós vamos trabalhar hoje no texto de Lucas, dos versículos 11 até o verso 20. E eu peço para que você abra a sua Bíblia e acompanhe com seus olhos a leitura que vamos fazer desse texto da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, verso 11. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este cidadão o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E levantando-se, foi para o seu pai. Existe algo nessa parábola que nos encanta. Jesus não apenas conta a história dos 2 filhos perdidos. O que nós aprendemos nessa parábola do Senhor Jesus é que ela está falando a respeito de um pai amoroso, de 2 filhos problemáticos, mas que resume a história de toda a raça humana. A nossa vida, ela está contida também nesta parábola. E é interessante que o Senhor Jesus, através desse trecho tão conhecido, Ele vai mostrar que a esperança, nada menos do que a esperança, existe para o mundo todo. Sabe o que é isso? É Jesus reduzir toda a humanidade nesta parábola e dizer que existe esperança para todo mundo.
E é interessante que o filho mais novo, e hoje nós vamos ficar apenas no filho mais novo, porque o filho mais velho está com muita raiva, principalmente de mim, que nesses 2 últimos domingos trabalhei muito em cima dele. Mas eu quero hoje mostrar para você que o filho mais novo, ele tomou uma decisão, e ele parte para uma região distante, e ele parte na expectativa de uma vida melhor. Mas tanto você quanto eu temos visto nessas mensagens que o fim dele foi um fim trágico. E de repente, quando ele se apercebe da sua situação, brota uma saudade da sua casa, brota uma saudade dentro do seu interior de tudo aquilo que ele tinha junto ao Pai. E arrependido então, ele volta para casa. E é justamente isso que acontece conosco em algumas oportunidades da nossa vida. Eu estava relembrando essa semana, está fazendo exatamente 1 ano que eu vim da viagem missionária para a África do Sul e Moçambique. E é interessante que a nossa ida, nós ficamos 3 dias na África do Sul, num dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. E ali nós tivemos contatos com os missionários da igreja presbiteriana, da igreja batista, alguns irmãos pentecostais que estão na região da cidade do Cabo. E ficamos ali conhecendo o trabalho, orando com eles. E eu percebi que eu estava vivendo uma coisa que talvez nunca mais eu vou viver, de ver aquela beleza natural. Depois nós partimos para Moçambique, onde ficamos mais tempo, 9 dias. E lá em Moçambique foi uma mistura assim de muita pena pela situação das pessoas que nós encontrávamos ali, da igreja em si, da cidade totalmente destruída. A gente às vezes percebe que São Paulo é uma cidade com muitos muros, com muito reboco, cinzenta. Mas imagine você que Maputo, em Moçambique, é uma cidade onde você ainda vê as balas da destruição que aconteceu na Revolução há 25 anos atrás. E por causa do problema financeiro, eles não têm condições sequer de pintar as paredes. E depois de 5 dias ali, eu estava pregando numa igreja. E é interessante que naquele momento da pregação, eu tive uma sensação tão forte da saudade da minha casa, mas tão forte. Imaginem vocês, eu pregando, falando a palavra de Deus, numa igreja absolutamente lotada, sem nenhum instrumento, numa igreja onde as vozes já eram os instrumentos, uma coisa fantástica, onde eu poderia ter o meu coração realmente elevado a Deus ali de uma forma impressionante. No entanto, pregando, ao mesmo tempo com saudade da minha casa. Saudade de casa. É interessante que a nossa casa, ela exerce uma influência muito forte sobre nossas vidas. Acontece isso com você? Quando você viaja, o filho mais moço, por conta da sua escolha, ele acabou exilado. Por conta das suas escolhas, ele chegou ao limite da sua vida com todos os seus erros, e chegou à conclusão de que ou ele volta para casa, ou ele vai continuar vivendo naquilo que nós conhecemos como inferno. E eu quero dizer para vocês que isso acontece sempre conosco. Nós também estamos exilados. Nós também devemos estar com saudades da nossa casa. E diferente do que eu falei quando eu estava ainda em Maputo, Moçambique, eu estou falando daqui, agora, que nós devemos estar com saudade da casa do nosso Pai. E é justamente isso que esta parábola está tentando mostrar para nós. Por quê? Porque um dia você saiu de um lugar preparado por Deus,
E hoje você está numa viagem. E por favor, aqueles que são um pouco mais experientes aqui, não tem nada a ver com aquela novela Viagem que passou na Rede Globo. Por favor. Não estou falando aqui uma linguagem espírita. Eu estou dizendo para vocês que nós estamos sempre viajando, mas jamais chegando. Quer um exemplo? As famílias que realmente nós fazemos parte, as casas onde nós estamos morando hoje, elas são apenas estalagens distribuídas pelo caminho, mas não são nossas casas. A casa continua a nos fugir. Nós temos uma casa que foi preparada por Deus, e dessa casa nós fugimos. E desta casa nós estamos na mesma situação do filho mais moço da parábola, que ficou exilado por muito tempo. Eu quero dizer que por mais bela que seja a sua casa ou o seu apartamento, ela não tem nada a ver com a casa do Pai. É apenas um momento provisório aonde você está morando. Por isso que eu chamei de estalagem, hospedaria, hotel. Quando eu preparava essa mensagem, veio à minha mente um cântico que eu ouvi ainda quando criança, cantado por um índio convertido lá na igreja de Vila Espanhola, presbiteriana de Vila Espanhola. Essa música entrou na minha cabeça, e quando eu preparava a mensagem me veio o índio à cabeça e a música. Impressionante, impressionante. Esse índio, ele tocou o meu coração quando ele pregou a respeito da sua conversão. E olha aqui, alguém se lembra desse cântico? Marcou. Ele chegou e falou assim: irmãos, eu não sei o que aconteceu na minha vida, o que eu sei é que Jesus realmente mudou o meu coração, transformou todo o meu ser, e eu quero dizer para vocês que aqui não é o meu lar, eu sou um viajante, meu lar é lá no céu e Jesus já preparou. Eu avisto um portal, um anjo a chamar. Interessante isso. E ao lar celestial, diz ele, eu espero logo entrar. E você está cantando na sua mente, tem a segunda parte: Senhor, meu Deus, meu gozo e meu prazer. Se o céu não é meu lar. Deixa eu parar por aqui, senão o pessoal vai me contratar para cantar aqui na frente. Essa música é linda. Eu sei que não tem nada a ver com o gospel de hoje, eu sei disso. Mas esse índio, quando ele tocou, ele tinha uma certeza tão grande que a oca que ele vivia, que a casinha que ele vivia, não tinha nada a ver com aquilo que era a casa do Pai. E muitas vezes nós estamos tão ali, abraçados aqui que nós chamamos de mundo, de casa, que nós esquecemos de um lugar. Nós fomos criados para viver no jardim de Deus. Que jardim, pastor? Aquele mundo que foi colocado Adão e Eva. Aquele é o jardim de Deus. Aquele é o mundo ideal para o qual nós fomos criados. Aquele é um lugar onde não existe morte e não existe dor. Aquele é um lugar onde não existe violência, pela qual nós oramos nesta noite. Lá não há decadência, não há qualquer doença. Naquele lugar você não precisaria orar por uma pessoa que está enferma, ou de algum exame clínico que você deveria fazer. Ali é o jardim de Deus. A vida era vivida plenamente ante a face de Deus. A presença de Deus estava ali. Diz-nos Gênesis que Deus passeava no jardim. Essa é a nossa casa. Lá devíamos apenas adorar e servir a infinita majestade de Deus. Em outras palavras, coloque na sua mente uma coisa: o Éden, o jardim do Éden é nossa casa original. Porém a Bíblia ensina que, como na parábola contada por Jesus, Deus era o pai na parábola. Um pai tinha 2 filhos. Esse pai da parábola que Jesus está retratando é o próprio Deus. Só que nós, da mesma forma como os 2 filhos fizeram, nós nos irritávamos com a autoridade do pai. Vocês viram comigo
o quanto esse filho mais moço se irritou com a autoridade do pai. E vocês viram comigo o quanto o filho mais velho suportou anos ressentido com a autoridade daquele pai que representava Deus. Nós queríamos viver sem interferência de Deus, por isso que nós partimos. Aí você olha para mim e diz assim: eu não parti de lugar nenhum, pastor, eu nem conheci sequer o paraíso. Conheceu sim. Nós somos filhos de Adão, a Bíblia diz isso. Nós somos gerados como Eva gerou seus filhos. Nós viemos daquela linhagem, a genética está ali, como também está o pecado na nossa vida. E é interessante que quando a palavra de Deus cita isso em Gênesis capítulo 3, no versículo 24, que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles foram colocados do lado leste do jardim, onde Deus colocou um anjo para impedir o retorno deles. E a humanidade até hoje está vivendo a leste do jardim. Até hoje nós estamos no exílio, nós estamos vivendo neste exílio. Você pode até trabalhar, mas trabalhar muito duro para construir a mais bela casa. Mas mesmo assim a Bíblia diz que você continuará fugindo do Pai Celestial. Meu vizinho mais uma vez me importunou de sexta para sábado, irmãos. Estejam orando por eles, por favor, para que Deus toque o coração deles, que converta aqueles corações. Senão eu vou ter que arrebentar o portão deles, senão eu vou ter que jogar uma bomba lá na casa deles. Mas essa madrugada de sexta para sábado, enquanto a gente tentava dormir 3, 4 horas da manhã, e aquelas músicas infernais tocando, eu fiquei pensando assim: eu estou na minha casa, mas esses infelizes estão mais longe do que muita gente da casa do Pai. É por isso que estão fazendo essa coisa. Mas que dá vontade realmente de fazer sabe que já ouviram aquele molotov? O pessoal joga nessas ruas aí, né? Jogar lá dentro, sai correndo para minha casa, ficar na cama, só esperar o bombeiro chegar. Dá vontade. O problema é que eu também estou fora de casa. Eu estou fora da casa do Pai. E enquanto eu estou fora da casa do Pai, eu tenho sentimentos como qualquer pessoa. Estejam orando por eles, porque como eles, eu cheguei à conclusão de que nós somos seres expulsos do paraíso. Nós tínhamos tudo no paraíso, sabia disso? Mas nós perdemos tudo. Algo parecido talvez ao paraíso, que a gente às vezes pode mostrar para você o que é ter tudo e perder tudo. Algo parecido ao paraíso é aquilo que nós tivemos no útero materno. E todos nós aqui passamos pelo útero materno, espero eu. É ali que você teve alimento constante e regular. Você não precisava fazer esforço, você não precisava suar, porque tudo via placenta. Mas você sabe o que acontece quando o parto se aproxima? Quando o parto se aproxima, nós somos expulsos. Nós temos que sair dali. E o vir à luz está embaçado pelas lágrimas, pois o lugar que vivemos hoje, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Montreal, Nova York, enfim, não tem nada a ver com o lugar que Deus preparou para nós. Nós somos seres expulsos do paraíso e seres insatisfeitos com os paraísos que temos. Por isso que nós vivemos no exílio. Eu nunca tinha pensado nisso, pastor. Então pense, nós somos exilados. E o exílio, ele é muito decorrente na Bíblia. Quando você faz um estudo da palavra de Deus, você vai observar que existe sempre um exílio. Um exílio. O primeiro exílio que aconteceu foi justamente com Adão e Eva, que foram expulsos. Vocês não vão ficar aqui não. Vocês pisaram na bola, vocês pecaram. Esse lugar aqui é santo demais para vocês, portanto, um abraço. A Bíblia diz que depois de Adão e Eva, o filho Caim, que matou Abel, foi condenado a perambular incessantemente pela terra. Sabia disso? É o que a Bíblia diz. Era um errante pelo caminho. Ele estava fora da casa original, foi embora. Depois você vai encontrar Jacó.
A Bíblia diz que Jacó enganou duas pessoas, o seu pai e enganou o seu irmão. E por causa disso, Jacó, longe da sua casa, ele passou anos no exílio. Depois de Jacó, o seu filho José. Estão lembrados da história? José e seus irmãos foram, lógico, por causa da fome, foram expulsos da sua terra para o Egito. E é interessante que lá os israelitas foram feitos escravos, porque nasceu uma grande nação. E sob Moisés eles retornam para o lar ancestral. Mas o que você vê na Bíblia depois? Séculos depois, Davi, antes de se tornar rei, ele viveu como um fugitivo, um perseguido. Nós lemos isso na parte da manhã, quando nós falamos a respeito do Salmo 27. Por fim, toda a nação de Israel foi novamente exilada. Aonde? Babilônia. Desde o começo, Camila tem tentado mostrar para nós aqui no Salmo 137, quando nós estávamos ali junto aos rios, nós chorávamos, quando nós lembrávamos das nossas casas, e nós pendurávamos as nossas harpas no salgueiro. Ou quando você lê o Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, nós ficamos como quem sonha, diz o texto. Por quê? Porque eles estavam agora voltando para casa, ficaram 70 anos exilados. O que eu quero dizer para você, que não é mera coincidência o fato de história após história conter esse padrão do exílio. A mensagem da Bíblia é que a raça humana consiste de um bando de exilados. Nós estamos entre esses, eu e você, tentando, sabe o que? Voltar para casa. Agora eu não sei se você está tentando voltar para casa. Essa é a grande pergunta. A grande maioria das pessoas não está tentando voltar para casa. A grande maioria das pessoas ainda insiste em ficar longe de Deus. A grande maioria das pessoas ainda insiste em viver uma vida que está totalmente fora daquilo que é importante para uma sobrevivência dentro da sociedade. É por isso que estão enfiadas no vício, é por isso que estão enfiadas em dívidas, é por isso que estão enfiadas em um monte de coisas que não tem nada a ver com aquilo que é o ideal, a casa do Pai. E tanto você quanto eu pode fazer uma pergunta. E a pergunta: por que é tão difícil voltar? Por que é tanto difícil voltar? Lembrando que quanto mais apegado a este mundo você estiver, mais longe da casa do Pai você estará. Saiba disso, por favor. Agora preste atenção. Sabe por que é difícil voltar? E quando você vê o filho mais novo, você vai observar que ele sentiu muitas barreiras, e barreiras que pareciam intransponíveis. Ele começou a pensar na sua situação. Ele começou a pensar que ele estava muito próximo ao chiqueiro. Sabe por que é difícil voltar? Primeiro, por causa do estado de perdição contido dentro de cada um de nós. Se você não chegar à conclusão, como este jovem, como este filho mais moço, de que você é um pecador tanto quanto ele, se você não chegar à conclusão de que você precisa de transformação, e para isso haverá necessidade de uma mudança radical, se você não considerar que você precisa realmente do Senhor Jesus, se você não entender que precisa se arrepender dos seus pecados, vai ser muito difícil você voltar. Pai, pequei contra ti. Ele arquitetou tudo na sua cabeça. No seu arrependimento sincero, ele dizia: eu estou voltando para casa, porque eu pequei contra o Pai. Em segundo lugar, é difícil voltar por causa da perdição ao redor dos seres humanos. Não é preciso dizer a você que tudo ao nosso redor está doente e corrompido.
Não é preciso. Mas é importante você entender que existem sinais muito claros de que a dificuldade de voltar está relacionado a tudo aquilo que acontece ao nosso redor que está perdido. O ser humano está perdido. Domingo passado tivemos um jogo em Araçatuba, Palmeiras e não sei quem. Não importa nem o adversário agora. Mas após o jogo, parte da torcida do Palmeiras queria invadir o vestiário onde estava o time do Palmeiras. A polícia militar estava tentando bloquear a passagem. Mas um monte de covardes, um monte de bandidos, eu não estou falando aqui da torcida do Palmeiras como atingindo os palmeirenses, porque toda torcida organizada tem esses caras. Eles estavam acuando a polícia, e dentre os policiais militares tinha uma mulher. E essa mulher estava apenas com um cacetete. E eu percebi no olhar dessa mulher o quanto o ser humano realmente é corrompido por dentro, o quanto ele é mau, porque ela estava numa situação onde ela não podia fazer absolutamente nada. Nada. Esse é o mundo. Eu estava dizendo de manhã de uma policial que foi morta na Brasilândia, e falei porque ela é prima de um pessoal da igreja de Pirituba. Ela foi morta diante da sua filha de 11 anos. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano que nós temos visto na TV, no mensalão. Mas se você tem que observar também o nosso clima. Nosso clima está mudando. Você vai observar que tudo ao nosso redor está mudando rapidamente. Semana passada nós tivemos o Sandy avançando e destruindo Nova York. Ainda bem que existe hoje a possibilidade de você saber que algo mal está se aproximando. A terra está se movimentando. Terremotos estão acontecendo, e por causa dele tsunamis estão invadindo as costas marítimas. Tudo ao nosso redor está podre. Tudo ao nosso redor está perdido. Por que é difícil voltar? Porque essa mesma história que apresenta o pecado e suas consequências, ela apresenta que apesar de tudo isso, existe ainda o grande amor de Deus. Nessa história, apareceu o Senhor Jesus. Se eu contei a história para vocês a partir de Gênesis até o exílio babilônico, fazendo aqui um resumo, apenas uma sinopse, eu não poderia deixar de falar para vocês que apareceu o Senhor Jesus. E quando nós vemos o Senhor Jesus, você vai observar que ele não parecia com um super-herói. Ele era guardado, mas ele nasceu numa manjedoura, no meio do feno, longe de casa. Repito, Jesus nasceu longe de casa. Durante o seu ministério, o Senhor Jesus caminhou sem se assentar. Sabe o que ele disse? A você que tem casa, Jesus disse assim: as raposas do céu, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem o quê? Ele não tem onde reclinar na cabeça. No final da sua vida, ele foi crucificado. Você sabe onde o Senhor Jesus foi crucificado? Em Jerusalém. Negativo. A Bíblia diz que ele foi crucificado fora dos muros da cidade. E para qualquer judeu, Jerusalém era a sua casa. Até nisso o Senhor Jesus, ele experimentou o que significa a opressão, o pecado na vida do ser humano. Ele foi crucificado fora. Por isso que ele, ao morrer, disse: meu Deus, por que me desamparaste? Isso é um grito de abandono espiritual e falta de abrigo.
Jesus não veio em fortaleza, mas em fraqueza. E é interessante que quando você vê o Senhor Jesus, você vai perceber que Ele experimentou o exílio que nós merecíamos, sem merecer. Ele foi expulso da presença do Pai, Ele foi lançado na escuridão, no mais profundo desespero, desceu ao Hades, diz nosso credo de fé. Sabe por quê? Para que a nossa vida pudesse voltar para casa. Tudo isso aconteceu. E é interessante que eu terminei a mensagem domingo passado dizendo que nós precisávamos de um irmão mais velho que fosse ao nosso encontro e nos levasse de volta para casa. Pois bem, o nosso irmão mais velho, Jesus, Ele veio, Ele morreu e Ele pagou um alto preço por isso. Pagou um alto preço para que você pudesse voltar para casa, para que nós pudéssemos ter a esperança de que nas nossas hospedarias, um dia nós poderemos viver finalmente na nossa casa. Olha o que diz Isaías a respeito disso. Seu Deus virá, sim, seu Deus virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Essa é a promessa que o Antigo Testamento faz. Em outras palavras, essa é a promessa que Deus tem. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai é o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, disse Jesus, eu vou-lhes teria dito, mas eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver estejai quem? Vocês, vós também. Há uma casa, há um lar. No fim da história dos 2 filhos perdidos, existe um banquete de boas-vindas, lembra? O pai preparou um banquete para esse filho mais moço. O filho mais velho não quis entrar. Tem uma festa, filho. Eu sempre estive com você, por que você não vai participar? O seu filho voltou. Ele reconheceu que estava em pecado, estava morto e reviveu. Vamos para a festa. Quando você lê Apocalipse 19, você sabe o que você vai encontrar? Uma festa. É a festa chamada de as bodas do Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus. É Jesus casando com a sua noiva, a igreja. É Jesus que se sacrificou pelos pecados do mundo para que nós pudéssemos ser perdoados e assim devolvidos para casa. Sabe o que fala depois Apocalipse 19? Que haverá um novo céu, que haverá uma nova terra junto à presença do Pai. Nós estamos falando de um lugar. Você sabe o que diz nesse sentido Apocalipse 21? É que no final da história, toda a terra tornar-se-á novamente o jardim de Deus. Jardim, pastor? É. Sabe aquele jardim que ficou trancafiado? Aquele é o modelo. Aquele será o lugar aonde nós viveremos como nossa casa. E sabe o que diz a Bíblia? Lá não haverá mais guerra, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga casa já passou. Agora existe uma nova casa, um novo lugar. Portanto, Jesus está oferecendo para nós o quê? Jesus está oferecendo esperança. Não pense você que nós iremos para um lugar e ali nós vamos flutuar. Se o Senhor Jesus disse na parábola dos 2 filhos que existia uma festa e que o filho mais velho estava convidado, e esta festa estava sendo feita porque o filho mais novo voltou, eu pergunto a você, o que existe numa festa? Choro?
Eu quero dizer que nós vamos viver a nossa vida eterna comendo, abraçando, rindo, cantando e dançando. É o que Deus tem preparado para a nova casa. Nós não podemos conceber isso. Nem olhos viram, diz Paulo, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no conhecimento humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que nós devemos, com toda a força, glória e alegria, nós podemos entender que nossa casa é um lugar e que ela existe e que nós precisamos ter saudades desse lugar que por acaso você nem eu vimos, mas é um lugar que Deus mesmo preparou. A nossa casa será perfeita novamente. A que você está vivendo hoje não é. O lugar que você está vivendo hoje não é. Mas nós não estaremos mais a leste do Éden, sempre vagando, sempre viajando, sempre de um lugar para outro, mas nunca chegando. Um dia nós vamos chegar à casa do Pai. E nós só vamos chegar à casa do Pai, sabe por quê? Por causa da graça inconsequente de Deus. A minha primeira mensagem eu falei isso. Pródigo aqui não é o filho mais moço, o inconsequente. Mas o inconsequente aqui é o Deus e a sua graça. Porque foi Ele quem nos escolheu e é Ele que nos convida para entrar nessa festa. É Deus que olha para mim e para você e diz assim: apesar de você, eu amo você. É para mim e para você que o Senhor Jesus olha e diz assim: apesar de você, eu amo você, eu morri por você. E é por isso que você tem um lugar e você pode voltar desde já para casa. Eu queria convidar você nessa noite a refletir realmente sobre a sua vida, sobre o seu lugar, aonde você está vivendo, a casa que você está vivendo hoje. Mas eu queria que você começasse a ter um pouco mais de convicção, certeza a respeito da casa do Pai. Existe um lugar, existe uma casa, que haja no seu coração a saudade por este lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém.